Nesta noite, teremos Jorge Brandão e Denise Rodrigues, que vão abordar um tema muito relevante, que é a depressão, os novos perigos que nós vivemos hoje na sociedade, que é essa tristeza contínua, e o importante trabalho que é a espiritualidade. Então, eu quero agradecer, nesse momento, a sua participação, ao nosso patrocinador, que é a Unicred Ponto Capital, e quero dizer que estará aberto para as perguntas nessa noite. Então, de primeira mão, quero agradecer a Denise, que é psicóloga há 40 anos, trabalha em consultoria clínica e também fez neuropsicologia. Muito obrigada, Denise. Então, eu já vou passar a primeira fala para ti, que é a questão: por que a depressão tem se tornado a grande doença do século? Boa noite, Silvana. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal da Interativa, do Facebook. Obrigado pelo convite. A depressão ela vem num crescendo bem significativo e eu acredito que muito em função do que acontece externamente. A gente sabe que a depressão é uma doença que tem um caráter fisiológico, mas muitas intercorrências externas acabam também influenciando nesse comportamento que leva a um quadro depressivo, com vários sintomas. O que a gente tem visto? A diferença, Jorge, né? O Jorge, para quem não sabe, o Jorge ele é um grande empresário, empreendedor, e foi um dos fundadores do CVV, Centro de Valorização da Vida. Já publicou livro espírita, é um estudioso da linha espírita, é um estudioso da psicologia também, e eu tenho muito orgulho de chamá-lo de amigo e estar aqui hoje. E eu gostaria que o Jorge falasse, então, um pouco para a gente a diferença, então, dessa questão da depressão e da tristeza. Ele só está triste. A pessoa, daqui a pouco, não dá bola que essa tristeza não termina nunca, porque vem uma tristeza, depois vem outra tristeza, e a sociedade toda está adoecendo por isso. Quais são os sinais que nós precisamos ficar alertas? Boa noite, Silvana, Denise. Boa noite a todos. É uma grande alegria e uma honra estar aqui contigo para falar de assuntos tão importantes para todos nós, né? Então, a depressão é realmente, ela é dita como seria o mal do século, ela é o mal do século, né? Ela tem atingido milhões de pessoas, né? Em todas as todas classes, as idades, né? todas as classes sociais, em todas as idades. Então, é algo que precisa realmente de uma atenção muito especial. Então, nós parece que nós vivemos muitas vezes numa sociedade de surdos, onde as pessoas não têm conversado mais, né? Não têm dialogado mais. Então, o trabalho do CVV é um trabalho de valorização da vida e de prevenção do suicídio, que existe há 10 anos aqui em Santa Maria e atende pelo telefone 188. É um trabalho voluntário, tem um caráter estritamente sigiloso, funciona 24 horas e nós prestamos um serviço de apoio emocional. É interessante aqui, Milena coloca ali o telefone CVV 188. A gente vai colocar na tela enquanto o Jorge vai falando, porque esse número é gratuito, né, Jorge? Fala um pouco desse CVV. Exatamente. O CVV é um número gratuito que atende a todas as pessoas que precisam conversar, que querem desabafar, né, em qualquer hora do dia ou da noite. Né? É um trabalho reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, tem o selo do Ministério da Saúde, e as pessoas que atendem o CVV, elas são preparadas através de um curso para que possam realmente ouvir o outro com respeito, com atenção, que todos merecem, e sem nenhum julgamento e, principalmente, sem aconselhamento. Né? Tudo que nós não queremos é, às vezes, uma receita pronta, né? Porque nós somos seres individuais, exclusivos, e cada um tem uma forma de sentir a dor. Né? Um problema que parece ser o mesmo, mas para cada um tem um sentimento diferente. E, felizmente, eu estava conversando com a Denise aqui no início, cada vez mais a ciência também tem dado as mãos para a espiritualidade. E nós temos percebido, né, através de pesquisas, principalmente nas últimas 2, 3 décadas, são centenas de pesquisas científicas
que comprovam, né, a força da espiritualidade, a diferença que faz uma pessoa espiritualizada, e nós não estamos falando aqui da questão de religião, mas sim de espiritualidade, independente da religião, o poder e a força da fé. Então, Eu vejo assim, ó, Silvana, você estava falando que eu tenho 40 anos de experiência, então eu vou te passar assim a leitura que eu fiz desses 40 anos. Realmente, a depressão é um problema que é muito sorrateiro. Ele, às vezes, se manifesta assim, timidamente e vai crescendo. E as pessoas, de uma maneira geral, elas têm uma forma de ir empurrando, às vezes, os problemas com a barriga, né? E quando vê, a situação estoura de uma maneira muito feia, inclusive com o suicídio, né? O que acontece? Problemas todos nós temos. Isso faz parte da vida. Agora, a maneira como as pessoas encaram e administram as adversidades faz uma diferença muito grande. E aí eu estava conversando com o Jorge que as pessoas espiritualizadas, não importa a religião, o que é ser espiritualizado? É ter uma visão diferenciada da vida, uma maneira diferente de olhar a vida, de conviver com as adversidades, de explorar um crescimento através dessas adversidades. Não que isso não possa causar, num primeiro momento, um entristecimento ou até uma frustração, mas, de uma certa forma, tu faz uma sintonia com algo que tu vem cultivando e construindo no decorrer do tempo e tu consegue sair do problema. As pessoas espiritualizadas, e isso já está comprovado cientificamente, que elas conseguem resolver melhor os problemas, que as patologias, de uma certa forma, elas são melhor encaradas na parte de como administrar essas patologias, desde o ponto de vista de tratamento medicamentoso, psicológico, médico, enfim, né? Então, o que eu observei nesses 40 anos? Que realmente uma pessoa espiritualizada, ela pode ter o problema, ela pode ter uma intercorrência, ela pode ter uma grande frustração, mas ela leva as coisas em outros moldes. Não que ela não precise procurar ajuda, porque, às vezes, a pessoa sozinha, ela fica como se tivesse não enxergando, só enxergando na frente, não enxergando as possibilidades laterais. E, às vezes, ela procura ajuda justamente para conseguir, de uma forma, às vezes, com uma ajuda medicamentosa, ou até, às vezes, de uma orientação psicológica, resolver aquilo que ela está tão aflita. Tá, mas assim, pegando esse gancho para não perder, são dois tópicos que eu acho que é importante a gente abordar. A questão da frustração, Sim. tá? As perdas, a frustração. O que nós temos visto hoje é uma geração que não pode sofrer. Eu tenho percebido isso porque eu sou mãe de adolescente e eu vejo uma geração que não pode ter frustração, não pode ter sofrimento. Quem não pode disse ter... isso? Porque os pais estão hoje muito nessa da superproteção, do super, né? E aí eu estou vendo uma geração que não está tendo frustração, não está ouvindo o não. Muito as despreparada. Só que isso, eu já escrevi um livro chamado O Adolescente Hoje, que fala exatamente sobre essas questões. Por que os pais superprotegem tantos filhos? Por que aquele filho tem que ser poupado de se machucar ou de lidar, fazer o enfrentamento dos problemas da vida? Tu tem que ser feliz o tempo inteiro? Não tem como. Porque o lar é o verdadeiro laboratório da vida. É onde o adolescente, a criança, tem o apoio ali dos pais para poder errar. Né? Mas ele pode enfrentar isso com o apoio dos pais. Agora, se ele é super protegido e não consegue ter nenhum tipo de frustração, quando ele sai do lar, ele não suporta a frustração. Primeiro, não. Primeira vez, eu rodei no vestibular, eu perdi o emprego, levei um fora, a mulher terminou comigo, meu marido me abandonou, nada, o mundo acabou. A baixa tolerância à frustração. E isso vai deixando as pessoas sem poder usar ferramentas importantes,
como batalhar mais, ter mais motivação, vencer os obstáculos, contornar os obstáculos. Então, por que se poupa tantos filhos para proteger, para colocá-los embaixo das asas, se daqui a pouco os pais podem morrer? Quer dizer, criam uma falsa realidade para algo que é inevitável. A frustração existe, sim, né? A dor existe, sim, e nós temos que fortalecer essas pessoas, quer crianças, quer adolescentes, quer adultos, para fazer frente a isso. E não poupá-los, não evitar, porque, na verdade, a gente só está adiando o problema. Porque um dia Isso todas estoura. as pessoas terão alguma frustração. Exato. Em algum momento da vida, Sim, né, Jorge? com A gente certeza. vai ter uma frustração. E nós, infelizmente, vivemos num mundo muito mais de aparência, né, que não é tão importante ter como parecer que tem, né? Então, as informações que aparecem nas redes sociais nos mostram algo que não é real, né? Então, viver de uma ilusão... Uma vez eu perguntei para uma professora da universidade sobre o que mais leva as pessoas ao seu consultório, e ela também com a experiência como a tua, Denise, e ela me disse assim, ó, eu não tenho medo de errar, o que mais traz pessoas aqui é a desilusão, né, a frustração. Realmente, agora, tem o lado bom da desilusão, né, que acabou a ilusão, né? Só que será que essas pessoas estão preparadas para enfrentar, para passar por isso, né, por esse momento de desilusão? Porque uma doença, por exemplo, ela pode ser diagnosticada, é a mesma doença, mas em cada pessoa ela tem um sentido diferente. E se falando em doenças mentais, como a depressão, então nem se fala, né? Muito mais a reação de quem não tem uma base, de quem não tem uma espiritualidade, principalmente de quem não tem um sentido maior para viver. Isso faz uma diferença tremenda, porque qualquer coisa pode ser um grande abalo. Porque os valores estão fora dela. Os valores estão em alguém, em algo, né, que faz com que a frustração seja muito forte. Então, a importância de realmente... Existem vários trabalhos sobre isso. Existe, inclusive, na psicologia, a logoterapia, que é do psiquiatra Viktor Frankl, né, que fala da importância de ter um sentido para viver. Porque quem tem um algo a mais para viver suporta muito mais qualquer situação. Então, Jorge, esse é o outro ponto que eu ia abordar sobre a questão da espiritualidade. A gente sabe, tem dados científicos, tem publicação comprovando que a espiritualidade realmente faz superar muitas das doenças, tem um diagnóstico mais, evolui melhor. Mas, então, o que as pessoas precisam fazer para trabalhar melhor essa espiritualidade? Começamos na infância, na adolescência? Em que momento que as pessoas elas precisam ter um grande problema para o despertar espiritual? Uma vez eu li numa frase que dizia: o ser humano cresce ou no amor ou na dor. Isso é Precisamos verdade. chegar na dor para ter essa evolução? Às vezes isso é inevitável, entende? Porque quando tu faz o enfrentamento das adversidades, justamente é um grande teste de vida. Aí que tu vai usar aquelas ferramentas que tu acabou construindo durante toda a tua evolução, durante toda a tua vida. Nisso entra o quê? O que os teus pais passaram como aprendizado, como ensinamento, né? A própria evolução da espiritualidade dentro da família. Como é que esses pais encaram os problemas? Como é que eles buscam as soluções quando esses problemas estão presentes? Então, não é um único fator, são vários somatórios que levam a um resultado que pode ser positivo ou negativo. Mas o que está acontecendo no mundo hoje? As pessoas, o Jorge estava falando, muito preocupadas com as aparências, com o ter, né? Então, parece que alguns valores se perderam e foram deixados de lado. O ser não ficou em evidência o ter, né? E tudo isso acaba resultando numa construção negativa de como eu vou fazer frente às adversidades. E quem que te diz que a vida não tem problemas? Então, como é que tu leva a espiritualidade nessa questão em relação às adversidades?
Por exemplo, se é muito difícil uma pessoa ter garra, ter ânimo de levar uma doença familiar, né? Ou agora na questão da pandemia, quantas perdas houveram em função do vírus Covid, né? Então, como fazer frente a isso? Tem pessoas que se dizem religiosas e até espiritualizadas, que nessas horas são as primeiras a questionarem, mas que mundo é esse? Eu não mereço isso. Por que isso aconteceu com a minha família? Que Deus é esse? Né? Como se a morte... Eu acho que é a única certeza absoluta que nós temos nessa vida, que um dia ela vai vir, a gente só não sabe quando e como. Além da certeza que tudo muda o tempo todo, né? O tempo todo. Então, nessa questão de espiritualidade, de religião, e há uma diferença aí bem importante entre a espiritualidade, né, e a religião tem certos dogmas, tem certos reuniões externas. Agora, a espiritualidade ela é construída dentro de nós. Acredito que a maior catedral é aquela que a gente tem dentro de nós, né? Mas a religião tem aspectos positivos e também tem aspectos negativos. Nós temos que lembrar disso. Porque a religião é positiva quando nós construímos essa espiritualidade e procuramos praticar isso. E ela começa no autoconhecimento. Exato. Nós sabermos que realmente as nossas potencialidades e o que nós precisamos melhorar, né? Agora, é muito, mas muito importante quando a gente confia num Deus que é um Deus de amor, que não é um Deus que castiga, né? É um Deus que está sempre nos dando oportunidade de realização. Agora, a religião ela pode prejudicar quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Eu não vou no médico porque Deus está me cuidando. Como se tu fizesse um contrato, né, com ele, onde tu assina e tu diz, eu te venero, mas em troca tu tem que me dar uma conta bancária no positivo, saúde, eu tenho que estar bem, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, quando, na verdade, isso não existe. A pessoa cria essa falsa ideia de que, se ela cultua algo ou alguém, em troca ela vai receber algum beneficiamento. Só que aí nós entramos na seguinte questão: e as provas da vida? A gente está numa escola da vida onde a gente não veio só para merendar. A gente veio para aprender com as dificuldades e crescer com elas, se tornar melhor com elas. Isso é ser espiritualizado. Exato. É procurar um sentido maior nessa existência. Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo? O que eu posso fazer para me melhorar e melhorar o meu próximo? Eu tenho algumas colocações aqui que eu já quero colocar dos nossos ouvintes, e eu acho que é importante. Tá muito legal a participação, gente, obrigada. Aqui eu estou com uma fala da Maria Elizabeth Rodrigues. Ela fala: boa noite. Confesso que já tive momentos de tristeza por perda de familiares próximos, em que senti muito mais do que triste. Então, a diferença daquilo que nós falamos no começo, da tristeza que evolui para uma depressão contínua, aquela tristeza que não termina nunca. Tem uma outra fala que eu achei importante, da Rosneri Aquino. Maravilhosa essas colocações. Precisamos nos esclarecer. Jorge Brandão e a Denise, juntos é tudo de bom. Obrigada, gente. E as pessoas estão falando aqui, o Emílio Dias. É difícil admitir que falhamos como pais, mas isso ocorre com a maioria. Entre falhas está a proteção exagerada. Parabéns pela live, assunto importantíssimo. Então, as pessoas já estão colocando aqui, estão refletindo sobre suas ações, a gente está falando de várias coisas, tem ainda alguns links abertos, mas em relação à espiritualidade, que eu acredito ser o pilar que segura tudo isso, né? Como superar grandes dificuldades, como superar perdas que são irreversíveis, sim, amores, familiares. Sim. Então, em que momento as pessoas precisam ter esse despertar e como procurar? Bom, o Jorge já falou que existe o CVV. O CVV, eu vou voltar no CVV aqui, que eu acho que é importante, não sei se a Milena colocou lá o número 188, que ele foi criado justamente para ouvir as pessoas. As pessoas estão tendo dificuldade em que as pessoas possam falar.
anonimamente, sem julgamento, sem aconselhamentos, assim, a pessoa está ouvindo, a pessoa poder desabafar. Muito bem, eu desabafei, mas eu continuo com aquela dor. O que ela faz então, Jorge? Sim. Muitas vezes, Silvana, quando nós estamos ouvindo no CVV, nós voluntários, após uma escuta de 2, 3 horas, né, a pessoa, no final, ela diz assim, eu quero te agradecer pelos conselhos que tu me deu. Quando, não, na verdade, não teve conselho nenhum. Aí a gente diz, olha, as respostas estavam dentro de ti. Né? Tu encontrou as respostas. E vai ser possível tu encontrar quando tu tiver em dificuldade também. Mas a gente quer aqui também lembrar a importância do trabalho profissional, né? Dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Porque todas são pérolas do mesmo colar, né? O CVV está aí para colaborar, né? Porque quem é que vai atender alguém na madrugada? Né? Quem é que vai atender alguém num feriado? Quem é que vai ouvir alguém por 3, 4 horas? Né? Então, o CVV faz isso. Né? E faz com muita competência, com muito amor. Então, os voluntários do CVV realmente são demais. Né? Quantos anos de CVV em Santa Maria? 10 anos esse ano. 10 anos de CVV. E no Brasil nós vamos completar 60 anos. 60 anos o ano que vem sem interrupção. Né? O CVV é a ONG mais antiga do Brasil. Mas que interessante. E ela tem essa característica, né? E o trabalho do CVV ele é reconhecido, né? Pela própria, como disse, pelo Ministério tem o selo do Ministério da Saúde. E a questão, vamos voltar então para a espiritualidade. Existem várias religiões, existem várias formas de procurar ajuda. Muitas vezes a pessoa se enquadra mais numa, encontra, tem um despertar. Quanta gente muitas vezes diz, eu fui católico a vida toda, mas eu não consegui algumas respostas, fui num centro espírita e consegui algumas respostas. Ou então uma pessoa diz, olha, eu era católica, mas hoje eu sou evangélica, porque o pastor fez um trabalho de recuperação na minha família, né? E existem algumas igrejas evangélicas que fazem um trabalho riquíssimo, né? Inclusive com a drogadição, com o alcoolismo, enfim. E existem também outras religiões, né, centros de umbanda e outras religiões que as pessoas acabam procurando e que encontram as respostas. Sim, são referências, São né? referências. Só que a religião sem a ciência, ela é cega. Elas precisam fazer uma dupla, uma parceria para realmente se consolidar em algo que possa vir a curar alguém, né? Porque se a gente parte do princípio que tem diferença entre um entristecimento por uma perda de um ente querido, de uma situação difícil, às vezes financeira, como aconteceu agora na pandemia, que as pessoas acabaram tendo muito problema nesse aspecto, né, com pais desempregados, familiares desempregados. Então, e a depressão fisiológica, que é aquela que, às vezes, a pessoa arrasta anos a fio, não procurando ajuda por medo, por preconceito, de achar que isso é coisa de louco, de não entender. Eu faço uma comparação assim, bem simples para a pessoa entender o que é a depressão. É um desequilíbrio neuroquímico no cérebro, né? Então, por que não levar isso em consideração? Se tu leva a sério a diabetes, que é um problema no teu pâncreas, que não produz adequadamente insulina. Então, no cérebro, nós temos N neurotransmissores que também não são metabolizados, digamos assim, corretamente, só para ficar um pouco mais simples o esclarecimento, né? Então, por que as pessoas têm tanto preconceito? E, às vezes, chegam no consultório com uma intensidade de depressão, um nível de depressão bem mais sério. Porque, pensa, é como uma casa. Se tu tem uma rachadura, à medida que tu vai agregando peso nesse telhado, essa rachadura ela não vai permanecer igual. A mesma coisa no ser humano. Se tu tem uma fragilidade fisiológica que, às vezes, se manifesta na própria infância, que hoje a gente não tem tantos recursos para descobrir se a pessoa é depressiva ou não,
a não ser o fato de ter uma história de vida, uma história pregressa bem colhida para tentar entender e uma experiência grande na área. Eu digo isso porque eu tenho muitos colegas psicólogos que não sabem identificar estado depressivo e níveis de depressão, né? E acham que tudo tem que ser levado na conversa. Sim, a pessoa que tem problema de depressão fisiológica, ela tem uma causa orgânica com consequências emocionais. E aí entra o trabalho do psicólogo, trabalhar essas consequências, trabalhar esses comportamentos viciados que levam ela a ter comprometimento nos relacionamentos, no vínculo conjugal, no trabalho, com as pessoas, né? Porque a depressão ela não popa nada, ela é uma tsunami, ela varre tudo, entendeu? Então, a gente tem que ter, às vezes, a compreensão de que a gente não resolve tudo sozinho. Ah, não, mas eu me controlo, eu resolvo tudo sozinha. Não, minha amiga, tu consegue fazer isso com a diabetes? Não, eu me controlo, a minha diabetes vai andar bem. Não. Em algum momento, a gente tem que ter a humildade de chegar e dizer, eu não consigo lidar com isso sozinho, eu preciso de ajuda. É mais eu ou menos preciso tipo falar. um AA, né, Jorge? Porque a pessoa, para pegar ajuda, né, para conseguir melhorar, ela tem que admitir que precisa de ajuda. Tem. E esse, às vezes, eu vejo que é um grande problema. E a gente já está quase com 30 minutos de live aqui, e eu tenho muita coisa que eu ainda quero falar. E o Jorge, como um dos fundadores do CVV em Santa Maria, a gente não pode falar em números. A gente sabe que o assunto é polêmico, mas eu preciso falar, e é um assunto importante, do grande número de pessoas que tentam o suicídio, tentam tirar a sua vida porque não vem mais saída, não vem significado, não vem sentido, não tem propósito. E eu conversei com uma psiquiatra há pouco tempo aqui na Interativa, e ela falou que tinha crianças tentando suicídio, adolescentes tentando suicídio. Conversei com uma delegada da infância e juventude, ela contando que alguns adolescentes conseguiram efetivar o suicídio. Então, precisamos falar disso de uma forma efetiva. Sim, isso que é importante, falar com responsabilidade. Agora, nessa questão da adolescência, Silvana, é hoje a segunda causa de morte. Gente, O isso é suicídio. grave. A segunda causa de Isso é morte grave. em adolescência é o suicídio. Então, aquela pessoa que busca o suicídio, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer fugir de uma dor que, para ela, é insuportável. Ela não está conseguindo vislumbrar uma saída. E por isso é importante que ela busque ajuda, né? Não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força. Exatamente. Né? De força para viver. Porque existe uma ambivalência no ser humano, nós todos, né? Nós temos o desejo natural de viver, e quando nós estamos em desespero, com uma desesperança, esse desejo de viver, ele entra em luta com o desejo de morrer, na verdade, de fugir da dor. E é nesse momento que o trabalho do CVV, o trabalho de um psicólogo, de uma psiquiatra, de uma medicação bem orientada, é muito importante. Então, lutar pela vida, isso é em todos os níveis. E hoje, Silvana, existem, nos Estados Unidos, por exemplo, dentre 10 universidades de medicina, 9 têm a cadeira de medicina e espiritualidade. No Brasil, hoje a metade já tem a medicina e espiritualidade como obrigatório, para que os médicos possam conversar abertamente com seus pacientes, porque eles querem conversar sobre espiritualidade, eles precisam desabafar também. Então, isso é muito importante, né? A ciência está avançando bastante, e nós precisamos quebrar esses tabus, e é isso que essa oportunidade que a gente está tendo hoje. Precisamos observar mais as pessoas. Não que isso vai evitar 100% o suicídio, mas vai ajudar muito. Observar o que aquela pessoa mudou no comportamento, o que está acontecendo com ela, chegar próximo e dizer, olha, conta comigo, eu estou aqui. Exatamente. E aí vem a importância da rede de amigos, os familiares. E uma coisa que, nessa abordagem, né, das faculdades de medicina, isso é uma coisa assustadora. A quantidade de médicos que tiram a sua própria vida. Agora, recentemente, eu li um outro artigo, o quanto o médico está entrando nesta doença depressiva. Né? E ele tem acesso à medicação, ele tem acesso aos meios. E olha que coisa triste, a gente presencia o tempo todo, não só na nossa cidade,
vários profissionais da saúde, excelentes médicos, e que tiram a sua própria vida porque não estão vendo mais o... Sim. E nesta pandemia, Silvana, talvez foi a classe mais atingida, foi o pessoal da área da saúde, e também as mulheres que ficam em casa. Sobrecarregadas, né, com todas as tarefas dos filhos, né, que é a escola parada, e mais toda a pressão social. Então, a classe médica, principalmente, é uma das mais prejudicadas e sofrem mais com a pandemia. E, ao mesmo tempo, essa pandemia ela está ensinando as pessoas que querem aprender. Porque tu acabou tendo um olhar voltado mais para ti, mais para a tua família, para a tua casa. E tem pessoas... Que as pessoas não estavam acostumadas, né? Não, nem um pouco. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu tenho pavor de ir para casa. Gente, uma pessoa que diz, eu tenho pavor de ir para casa, pensa no sentido e na profundidade disso. Né? Então, a pandemia, ela nos obrigou a olhar mais para a família, a olhar mais para a gente, a tentar formas de lidar com o nosso tempo, que não seja ficar só na frente de uma televisão, né? Está obrigando as pessoas a ficarem mais conectadas dentro de casa. Uma coisa importante, Denise e Silvana, mostrou para todos nós que nós não temos o controle de tudo. Não, e nós não podemos ter o controle de tudo. Exato. Tem uma frase de um poeta Petrarca, do século XIV, que diz, né, navegar é preciso, viver não é preciso. Porque navegar tem os instrumentos da navegação. Agora, a vida, ela nos apresenta circunstâncias diferentes. Sim. Então, por isso que é importante nós entendermos o que realmente nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão. Né? Nós estamos aqui num processo evolutivo, que nada aqui é definitivo. Exato. Eu estou aqui com o Jader Hofmeister, obrigada pelas colocações. É uma pessoa que também tem um programa espírita, que é muito importante, que eu acho que tem ajudado muitas pessoas. Obrigada, Jader, aqui. Ele está elogiando o Jorge, grande ser humano, parabéns, Silvana. Tema muito importante. Muito obrigada, Jader. A Cristiane Menezes de Farias. Enfim, tem várias pessoas aqui comentando, estou agradecendo. E a gente já está chegando no finalzinho da nossa live. E eu quero dizer, então, para vocês que estão nos assistindo, procure ajuda, procure... entender o seu eu, e de tudo que nós conversamos essa noite, eu acho que o mais importante é a gente aprender a lidar com os grandes desafios, né? Porque os desafios, eles vêm a todo momento. A gente acha que está pronto para uma situação, vem uma outra pior. Flexibilidade, né? Nos flexibilizarmos. Exatamente. Né? E esse olhar de eterno aprendiz é importante, porque quando diz, olha, eu estou aprendendo essa nova situação, porque quando nós temos os desafios da adolescência, a gente acha que aquilo é o fim do mundo, né? Imagina, o primeiro fórum, o primeiro namorado. Depois, no trabalho, os desafios do trabalho profissional, a concorrência, né? O dia a dia, meu Deus. Mas depois a gente chega na velhice, né, Denise? E aí vem os grandes outros desafios, que é trabalhar com as limitações, com a nossa incapacidade de gerir muitas vezes até o nosso próprio corpo, né? Então, eu vejo que, na linha espírita, que tu já até escreveu um livro, comprei vários desses livros e dei para muitos amigos, eu vejo o quanto é importante ter esse olhar espiritual de que estamos na caminhada, né, Jorge? Estamos numa caminhada, tropeçamos muitas vezes, caímos outras, mas que é necessário para o nosso crescimento. Né? Deus é Pai e tudo que acontece acaba sendo para o nosso bem. Então, eu deixo como mensagem final para aquelas pessoas que estão em desespero, aquelas pessoas que estão muito depressivas, que elas não tomem uma decisão de cabeça quente, que procure ajuda. Né? Que sempre há uma saída, sempre há uma esperança, e quando nós estamos numa situação de depressão profunda, nós não conseguimos ver, mas nós podemos sair com ajuda. E aqui o Jefferson Aita, muito querido, obrigada a participação, Vida Longa Interativa, tema importante, a Ligiane Colovini, parabéns por abordar esse assunto importante aqui, o Diego Monteiro. Gente, muito obrigada, a gente já está chegando ao final, e eu quero dizer para vocês, tá, Milena, estou finalizando aqui, fecha em mim, que eu quero dizer para o nosso ouvinte. Muitas vezes os nossos problemas, eles precisam para a nossa evolução. Então, diz, por que eu vou precisar passar por esse problema? Estamos em evolução. Então, não temos que nos perguntar por que isso está me acontecendo, e sim, para quê? Para quê? Né? E quando nós entendermos isso,
entendermos que Deus é Pai, que estamos em caminhada, juntos, todos estamos juntos, e procurar ajuda. Tem o CVV, tem a psicóloga, tem o psiquiatra, tem um amigo, ou muitas vezes fazer uma oração com Deus e pedir perdão. Acho que isso dá um alento. Então, a espiritualidade é a saída. E sempre procurar ajuda. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo conosco, deixaram as perguntas, a gente vai tentar responder, e a participação de todas. Quero agradecer a Unicred, Ponto Capital, por estar aqui conosco, e principalmente pelo tempo de vocês. Jorge, muito obrigada por estar aqui, por contribuir tanto para Santa Maria, e com a ajuda no teu trabalho La Joaquina, né? Que são todas as segundas também, ou não? Agora está voltando as atividades, aos poucos vão voltar as atividades abertas ao público, mas o atendimento fraterno está aberto lá, a todas as pessoas. Quais são os horários, Jorge? Terças-feiras, à tarde, por enquanto, mas a semana que vem terão novos horários. Ótimo. Muito obrigada, Denise, pelo teu trabalho maravilhoso nesses 40 anos e por estar aqui com a gente, contribuindo com esse debate tão importante. Eu que agradeço. Uma boa noite.